Olá pessoal, estou aqui conforme prometido para fazer os vídeos das matérias. Seguindo o cronograma, né, eu vou fazer hoje sobre educação especial. No cronograma dessa semana eram 3 aulas, a 13, a 14 e a 15. Pretendo fazer hoje ainda das 3, mas prefiro fazer assim um vídeo de cada aula para ficar vídeos mais curtos, né, mais dinâmicos. E vou começar pela aula 13, que é o momento da notícia, quando a família fica sabendo, né, acerca da deficiência de seu filho. Há muitas formas de saber que um filho é deficiente. Durante a gravidez, a mãe pode ser acometida por processos infecciosos, como rubéola, toxoplasmose, que são transmitidos ao feto. Logo após o nascimento, pode ser diagnosticada a síndrome de Down ou erro inato de metabolismo, como fenilcetonúria ou galactosemia. Há ainda os traumas no parto, como a demora no nascimento, que pode causar lesões ao recém-nascido, como a paralisia cerebral. E, por fim, os casos em que a criança nasce bem, saudável, e por motivos de infecções, como meningite, encefalite, carências nutricionais, acidentes ou traumatismos, torna-se deficiente. A apostila fala de vários casos, né, de como essas famílias receberam, e podemos observar que receber informação de que o filho nasceu com um problema sério é sempre um grande choque. Não há como se preparar para isso. Ninguém deseja, né? Então, a gente sempre espera que a criança venha saudável, tudo mais. Os sentimentos nessa hora são pessimistas, tristes, desordenados. A vida da família se transforma e fica instalado o caos. As reações iniciais frente à descoberta da deficiência serão estudadas sob o enfoque de 3 autores que se debruçaram sobre o tema, elucidando melhor essa questão sobre diferentes óticas. Vamos começar pelo Buscaglia, que é o Léo Buscaglia. Fala sobre sentimentos especiais dos pais de deficientes. O autor, ao analisar os sentimentos dos pais, considera ainda que a maior parte das dores que vivemos sejam temporárias, vêm e vão embora logo. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo, nem triste o tempo todo. É muito difícil alguém suportar a dor durante toda a vida, pois ela e a alegria andam juntas. Normalmente, a pessoa tende a mudar seu estilo de vida e seus sentimentos, a fim de acomodar tais problemas, pois eles estarão sempre presentes, não se pode escapar deles. Há vários padrões em relação às emoções, segundo o autor. Haverá aqueles que, logo ao identificar o problema, percebem que nada poderá ser feito a respeito e que ele está ali e é real, não tem como fugir. Eles aceitarão a dificuldade como uma coisa que não podem mudar e, de forma realista e equilibrada, irão encará-la de frente, como fizeram em outras situações. Escolherão mais tarde formas de lidar com aquela dificuldade e com o desespero, ou seja, uma coisa de cada vez. Recebemos a notícia, ok, a criança está ali, não tem como voltar, é isso que vai acontecer. Depois disso, a gente resolve o que vai ser feito. No outro extremo desses padrões de reação estão aqueles que passarão a vida inteira em lágrimas de autopiedade e martírio, sentindo-se perdidos, não amados, isolados e incompreendidos, achando que de alguma forma Deus está querendo punir essas pessoas. Para Buscaglia, a maioria dos pais se encontra em algum ponto entre esses dois extremos, ou oscila entre um e outro. O processo de lamentação que tem início com a tomada de consciência acerca da deficiência é basicamente formado por muitas lágrimas de decepção e descrença, conclui o autor. E agora o Krinsky fala sobre a psicopatologia da dinâmica familiar. Para ele, há 3 fases vivenciadas pela família, cada uma com aspectos específicos. Nessa aula nós vamos ver somente a primeira. Na próxima aula tem as outras 2 fases. A primeira fase tem início logo após a constatação do problema,
É a fase de alarme, estresse, angústia, rejeição e revolta. Temos que tomar cuidado porque tem gente que rejeita inclusive a própria criança. De qualquer forma, com maior ou menor impacto, as famílias ficam chocadas e desesperadas quando recebem a notícia sobre a deficiência de seu filho, ou seja, ninguém solta fogos, né? Não é uma coisa que não é boa, ninguém gosta, ninguém fica contente. Por último, nós temos Miller, que é a Nancy Miller, fala sobre as fases de adaptação. As mães, principalmente, vivenciam várias mudanças ao longo da vida de seus filhos deficientes. Na maioria das vezes, essas mudanças são muito nítidas e descrevem perfeitamente o que acontece em suas vidas nos diferentes momentos. Miller construiu um modelo teórico que destaca em 4 fases: sobrevivência, busca, ajustamento e separação. O processo de adaptação a partir do nascimento de um filho deficiente. Nessa aula também veremos apenas o primeiro, que é a sobrevivência. E ela fala que cada um tem a sua própria forma de sobreviver. Quando se descobre que se tem um filho com problemas, está desenvolvendo um problema ou tem risco de desenvolvê-lo, lida-se com essa informação de 2 maneiras: enfrentando e reagindo. Ou seja, a sobrevivência é isso: você tem um problema, você não foge, você encara de frente, luta contra ele e tá sobrevivendo. No final você vê que é possível passar por ele. A forma como se recebe a notícia pode, muitas vezes, minimizar o choque dessa situação. Pesquisas feitas com mães sobre como gostariam de receber a notícia revelaram que elas preferiam que a informação fosse dada de forma realista, sem rodeios e com explicações detalhadas. É uma situação complicada, mas não tem muito o que fazer. Não adianta você ficar querendo enfeitar uma situação que não é. É aquilo e os pais têm que viver com isso pro resto da vida. Então eles têm que saber logo, o mais rápido possível, o que precisa ser feito, quais são as possibilidades. Os profissionais da área de saúde, ao transmitirem a notícia, deveriam ser treinados e capacitados para dar assistência e lidar com as reações da família, não levando falsas expectativas e sempre procurando mostrar o bebê aos pais para evitar ansiedades, fantasias e angústias. Porque também o pai pode ficar achando que o filho é, sei lá, uma aberração, um monstro, e fica com receio de ver a criança, não quer contato, e é complicado, porque a criança precisa de afeto. São indispensáveis também a clareza, a sensibilidade e a atenção para com a família nesse momento. Outros autores lembram que dar a notícia ao casal após aguardar que a mãe se recupere do parto e antes da alta hospitalar pode ser recomendável, já que os pais terão tempo para fazer todas as perguntas que quiserem. E também vão estar com a cabeça mais fresca, né? Porque no calor da emoção, imagina, a mãe acabou de ter um filho e já a notícia assim pega de surpresa e não tem nem estrutura psicológica e emocional para suportar um baque desse. E o ideal seria os pais receberem apoio de outros pais com problemas semelhantes, ver o que realmente de fato funciona, o que está sendo feito, o que é bom, o que não é, porque é um mundo completamente novo, né? Como disse antes, ninguém se prepara para isso, né? A forma como a notícia é transmitida e o momento em que é dado é o tipo de apoio oferecido e as atitudes dos profissionais são variáveis fundamentais na determinação de uma mais rápida ou lenta aceitação e adaptação da família à nova situação que se apresenta. Bom, esse é o resumo, né? Alguns pontos da aula 13. E eu fico por aqui e aguardem a aula 14. Tchau, tchau.